pagos, de modo que isso não prejudique o andamento do trabalho que está sendo feito no clube? Então, olha só, nós temos excelentes profissionais nas diversas áreas que estão tocando o clube com total tranquilidade. O exemplo disso foi a realização do jogo no sábado contra o América Mineiro, num dia em que, como eu disse, esses vice-presidentes, sem pensar na instituição, renunciaram, alguns de forma repetida, né, deixando o clube, talvez na tentativa de colocar o clube em dificuldade para que isso gerasse um desconforto ou que isso caísse sobre as minhas costas. Mas o Vasco passou por essa etapa, cumpriu o jogo, a organização da partida foi impecável. Dizem que eu estou isolado, o que não é verdade. Passei a receber apoio das mais diversas áreas e te diria que hoje, com certeza, eu estou muito mais forte do que estava antes. Tenho recebido apoio de diversos beneméritos, de diversas correntes, diversos grupos, até mesmo de oposição, no sentido da manutenção da minha gestão, entendendo que o Vasco tem que estar em primeiro lugar, que se tem que pensar no Vasco e que o trabalho que está sendo feito é o trabalho que precisa ser feito. Recompor a diretoria, talvez eu tenha alguma dificuldade, porque o número de pessoas disponíveis para eu escolher para ocupar essas funções é maior do que o número de vice-presidentes que estão vagas nesse momento. Então, a ideia é que a gente escolha para cada vice-presidência os profissionais, os vascaínos mais qualificados, para que a gente tenha uma diretoria ainda mais qualificada, que entenda o Vasco como deve ser, que toque o Vasco com profissionalismo, enfim, que coloque o Vasco acima de tudo. Presidente, eu queria entender o motivo do rompimento do Identidade Vasco com o senhor. O senhor entendeu por quê? Talvez porque, quer dizer, como eu disse, tudo aquilo que tem sido feito está alinhado com o que nós tratamos durante o processo eleitoral. Talvez, como eu disse, exista uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Talvez eu tenha incomodado pelo excesso de transparência, pelo excesso de preocupação em transformar o Vasco, em fazer aquilo que precisa ser feito. Essa questão da cobrança também é uma caixa preta que a gente pretende desvendar. E, para encerrar da minha parte, o senhor já tem algum nome definido, principalmente sobre o vice de futebol? Eu sei que o senhor tem recebido muito apoio, reuniões aconteceram ontem e tudo. Você já tem esse nome? Não, como eu disse, assim, eu tenho ideia, né, de alguns nomes, mas, como disse, quero escolher com tranquilidade. Acho que não deve ter precipitação nesse momento. Acho que vai ser fácil recompor as vice-presidências, mas quero fazer isso com total tranquilidade, para que a gente consiga ter uma diretoria bastante eficiente. Bem, presidente. Primeiro eu queria que você só voltasse num assunto, esclarecesse melhor. A gente viu uma matéria do Globoesporte.com de ontem, com o ex-vice-presidente de patrimônio, o Luiz Gustavo, que ele falava dessa retirada de um valor, e pelo que você explicou agora, foi para colocar dinheiro em caixa. Só que ainda nas palavras dele, ele falava sobre a negociação do Douglas. Ficou meio nebuloso, que esse dinheiro voltou depois com a negociação do Douglas, se você pudesse esclarecer melhor. Isso aí é mais uma calúnia, né? Também disseram que eu troquei a minha lancha, comprei uma lancha de 44 pés, o que não é verdade. Então, como eu disse, eu já vinha insistindo há muito tempo para que houvesse uma prestação de conta dos borderôs, dos documentos. Toda vez que se precisava pegar essas receitas, tinha que o Orlando da Finanças ficar ligando, ou eu, porque os funcionários ligavam, pedia para ele fazer a entrada desses recursos na tesouraria, e elas sempre demoravam muito. Isso foi acontecendo reiteradas vezes, tá certo? Como eu disse, em duas situações eu
retive um valor para que ficasse como um fundo de reserva para essas eventualidades. Nós tivemos algumas situações de grande dificuldade de, por exemplo, viajar, de pagar passagens. O basquete, num determinado momento, esteve quase que impedido de viajar, porque a empresa que faz essa operação, nós temos um débito grande com eles, e eles estavam com alguns protestos, e aí não tinham como realizar essa operação, a não ser que fosse pagando. Eles não conseguiam realizar o bloqueio dos apartamentos. Então, tinha que ser feito em dinheiro. Então, vez por outra, essas situações aconteciam. Então, eu peguei com ele esses recursos, aguardando que ele comprovasse os borderôs, retive esse dinheiro para que nós tivéssemos um fundo de caixa, e aí exatamente, isso em 2 ocasiões, exatamente no momento em que houve a venda do Paulinho, e que aí ia entrar o recurso, eu fiz a entrada desses recursos, né, que foram entregues a mim pelo Luiz Gustavo, ao Aníbal, que é o funcionário da tesouraria. E esse dinheiro foi depositado no Bradesco. Foi isso. E essa que é a coisa. O dinheiro nunca saiu do Vasco, sempre esteve aqui para que fosse utilizado. Em relação ao dinheiro do Douglas, que é outra calúnia, nós não recebemos o dinheiro. A maior parte do que se tinha para receber do Douglas ocorreu em 2017. Existia um resíduo que ficou penhorado na Inglaterra por conta de uma ação relativa ao Tenório. Nós negociamos essa penhora, conseguimos que fosse liberado 50%, em torno de 50% desse valor. Tá? Esse valor foi depositado na Federação Inglesa, mas ainda não ingressou no Brasil. Nós estamos exatamente, o advogado do Vasco está tentando entender junto à Federação o porquê dessa demora, o porquê que esse dinheiro ainda não ingressou, mas na realidade ele ainda não entrou no clube. Essa que é a verdade. Ou seja, começam a arrumar um monte de coisas para denegrir, né? Não existe absolutamente nada. Agora, uma outra pergunta em relação ao momento político. Você falou que você está tendo muito mais apoio do que antes e muitas vezes até de grupos que eram oposição. Uma apuração também da madrugada de ontem para hoje, até do Lucas Pedrosa, dizia dos grupos de oposição iam te apoiar, mas pedirem em troca disso que o Vasco apoiasse a investigação do HD, voltando à situação da eleição. Depois do rompimento com a identidade Vasco, isso ainda de fato existe? Você pensa em ajudar nessa investigação? Então, isso não é um posicionamento comum, né? A maioria dos grupos, eles já declararam apoio independente disso. Já repeti várias vezes que eu não tenho nenhuma objeção à perícia do HD, eu só não entendo utilizar esse HD, utilizar essa perícia com a intenção de anular a eleição. Isso aí eu não vou concordar, porque eu acho que isso é ruim para o clube. É ruim para o clube. Só nesse sentido. Quer dizer, ou seja, o fato de você usar essa perícia para anular a eleição. Eu acho que isso seria muito ruim para o clube, a esse momento, você ter um novo processo eleitoral. Agora, quanto à perícia, apurar os culpados e tudo mais, não tem nenhuma objeção, até porque, já repeti muitas vezes, eu não estava na gestão quando o HD foi confiscado. Boa tarde, presidente. São 2 perguntas, uma é rápida, só para entender mesmo, estatutariamente existe uma data limite para indicação de vice-presidentes ou fica a critério da presidência? Não, acho que... um prazo legal, você precisa indicar? Estatutariamente, você precisa que o VP de Finanças seja conselheiro, os outros não. É óbvio que o ideal é que você recomponha isso rapidamente, mas não tem uma obrigatoriedade de ser de forma tão rápida. E outra, que isso aconteceu no sábado, hoje é terça-feira. A ideia é que de hoje para amanhã, no mais tardar quinta-feira, nós já tenhamos aí a maioria dessas vice-presidências recompostas. E para a próxima sexta-feira, me parece que tem uma reunião
convocada pelo Eurico, que é presidente do Conselho de Beneméritos, né, de Grandes Beneméritos. O que esperar dessa reunião? Enfim, o senhor também participa da reunião? Como é que funciona? Estatutariamente, o presidente do Conselho, o presidente administrativo deve participar da reunião do Conselho de Beneméritos, né? Ele não tem voto, mas participa, né? Nesse caso, essa convocação ela é feita diretamente para mim, para que eu vá lá prestar esclarecimentos a respeito do balanço. Eu não vejo problema nenhum em prestar esses esclarecimentos. Se existe alguma dúvida, eu estou pronto para esclarecer. Presidente, boa tarde. O senhor tem algum temor de que haja um impeachment? Tem se falado muito sobre isso nos últimos dias. Embora eu tenha ouvido ontem de alguns que não existia essa intenção, também existe uma discordância entre a fala e a prática, né? O que a gente percebe é que existe um claro movimento nesse sentido, né? Inclusive essas denúncias, a gente entende que elas são preparatórias para esse processo, que, a meu ver, lesa o Vasco. Mas o senhor tem medo de que possa surgir mais coisas? Eu não tenho medo nenhum, porque tudo que eu tenho feito é dar transparência ao Vasco, né? Eu acho que, em momento algum, né, nesses últimos anos, ninguém aqui assistiu algo parecido como que está sendo feito, né? Nós estamos indo dentro de tudo aquilo que o vascaíno queria que fosse feito. Um balanço como esse, que tem sido motivo de elogios dos mais diversos segmentos, né? Mexer no processo de realização do jogo, que é a chamada operação de jogo, que a gente sabe que é onde rola a questão de ingresso, a parte financeira e tudo mais. Setor de cobrança. Então, tudo está sendo feito, né? Nós vamos fazer uma auditoria, nós estamos mexendo lá. E, assim, o que eu tenho dito é o seguinte: nós precisamos abrir uma batalha de cada vez. Não dá para abrir todas as batalhas ao mesmo tempo. Então, de forma paulatina, nós vamos cumprir tudo aquilo que a gente prometeu. A outra coisa que nós fizemos foi o programa de sócio-torcedor, trazendo todos os benefícios, tudo aquilo que o torcedor esperava que fosse feito, nós fizemos. E não paramos por aí. Continuamos trabalhando para aprimorar ainda mais o programa de sócio. Então, eu não vejo por que ter receio, né? Eu acho que quem tem receio disso não traz grandes empresas, não traz auditoria, não traz transparência. Se eu tivesse receio de alguma coisa, tivesse alguma coisa que não estivesse sendo feito dentro do que é o correto, eu não faria tudo isso. Presidente, para encerrar.